Muito boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Antena 10 FM. Agora são 12h35. Nós estamos aqui nesse momento interrompendo a nossa programação na Rádio Antena 10 FM para nós trazermos a entrevista com o candidato a prefeito em Felizlândia. Antemão, nós já viemos informar para vocês, nossos queridos ouvintes, que nesse momento nós vamos nos preparando então para a entrevista do candidato a prefeito, o senhor Paulo Vitor. A entrevista ela está ocorrendo em conformidade com a resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e também da Lei Federal 9.504 de 1997. E na apresentação, hoje sou o Robson Araújo, também a Cleusdete Araújo está na apresentação, aqui na Rádio Antena 10, e nós vamos então recebendo nesse momento o candidato a prefeito, senhor Paulo Vitor. Informamos também que nós havíamos articulado para realizar um debate entre os dois candidatos há algumas semanas atrás, mas não houve concordância entre as coligações. Seguindo as orientações da lei e também da resolução, nós abrimos o espaço na Rádio Antena 10 FM e convidamos as coligações O Trabalho Continua e Felizlândia Pode Mais para uma reunião para a definição das regras e sorteio da ordem para a entrevista de hoje. E como ficou acordado em ata da reunião que ocorreu, com as decisões, elas foram enviadas para as duas coligações e também para o cartório eleitoral de governo via e-mail. E assim ficando definido, hoje, dia 2 de outubro, ontem, dia 2 de outubro, o espaço estava reservado para a coligação O Trabalho Continua. O início da entrevista ontem seria aos 12h30, com duração de 40 minutos. Informamos também que não tivemos o retorno para participação. E hoje, dia 3 de outubro, o espaço ficou concedido, o mesmo espaço de 40 minutos, para a coligação Felizlândia Pode Mais. Assim sendo, nesse momento nós daremos então início com a nossa entrevista, recebendo aqui no estúdio da Rádio Antena 10 FM o candidato a prefeito, o senhor Paulo Vitor, do Partido Verde, da coligação Felizlândia Pode Mais. E também a candidata a vice-prefeita, senhora Bernadette Mônica. Nós vamos então já cumprimentando, dando boa tarde para os nossos candidatos. Boa tarde, Paulo Vitor. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Cleusdete. Boa tarde a toda a população felizlandense. É uma honra para nós estarmos aqui para dialogar com o nosso povo, dialogar com a nossa gente. Não é isso, Bernadette? Isso. Boa tarde a vocês e boa tarde aos ouvintes da Rádio Antena 10 FM. E digo que é um prazer estar aqui nesta tarde, juntamente com um jovem de 27 anos que tem uma visão inovadora para o futuro de Felizlândia. Antes de nós entrarmos nas perguntas, vamos primeiramente nos apresentar. Você, Paulo Vitor, e também Bernadette. Eu sou Paulo Vitor, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista por formação, tenho experiência na área da gestão pública em Belo Horizonte, tenho mestrado pela FMG e colocamos nosso nome, eu e Bernadette, à disposição da nossa população como candidatos a prefeito e vice, porque nós entendemos que a nossa cidade pode mais, Felizlândia pode mais. Porque a nossa população merece mais. Nós precisamos viver numa cidade que tenha mais emprego, que tenha mais oportunidade, que tenha uma saúde mais ágil e que tenha mais oportunidade de vida, mais esperança, mais perspectiva para todo mundo. Ok, Paulo, eu sou Bernadette Mônica, eu sou professora, atuei 47 anos em sala de aula, tanto na rede pública como na rede particular. Eu sou graduada em letras e tenho pós-graduação em língua portuguesa, leitura, linguística e produção de texto e também em docência do ensino superior. Eu já atuei como professora, fui diretora do Colégio Estadual, atuei na faculdade Unipac, onde ajudei a formar vários professores aqui no polo de Felizlândia. Eu sou casada com Detinho Cordeiro, eu sou mãe de Gabriela, Emanuela e Vitória. Eu sou sogra, eu sou tia, eu sou irmã e recentemente eu tive a honra de ser avó do pequeno Dante, que é o mais novo integrante da família. E para mim é um prazer imenso estar apoiando o Paulo Vitor, que é filho de funcionário público, que é jovem, que tem, como eu disse, uma visão
inovadora para o futuro de nossa cidade e poder, assim, apoiá-lo, porque eu olhei de perto, observei de perto o plano de governo do Paulo Vitor, que foi feito de casa em casa, ouvindo a população, e eu acredito nisso, eu acredito numa gestão participativa, numa gestão democrática, e por isso eu estou aqui ao lado do Paulo. Muito bem, então nós vamos dando seguimento aqui com as nossas perguntas. Antes nós vamos dando boa tarde para os internautas, através também das redes sociais que estão acompanhando a entrevista da Rádio Antena 10, através do site antena10fm.com, os ouvintes da Sintonia 104.9 que estão em Felisândia, nas regiões também, na zona rural, e também os internautas da rede social, do candidato Paulo Vitor. Bom, nós iniciamos então as perguntas, já direcionando ao candidato Paulo. O Paulo, nós sabemos que o prefeito precisa de ter uma equipe bem estruturada, e para isso ele precisa de um secretariado que esteja alinhado com o seu plano de governo e também com as suas maneiras de administrar. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como será a escolha do seu secretariado? Robson, nosso secretariado será escolhido a partir de critérios técnicos. Muito se fala na cidade uma maneira que a oposição tem de atacar-nos, falando sobre pessoas X, pessoas Y, mas nós queremos firmar o compromisso com a nossa população de que nosso secretariado será composto por pessoas competentes, por pessoas que tenham capacidade técnica de assumir a pasta, por pessoas que sejam felislandenses e por pessoas que deem para a Felislândia o melhor delas. Pessoas que estejam atualizadas, pessoas que tenham formação nas suas respectivas áreas. Então, não teremos essas indicações políticas. O nosso secretariado será escolhido a partir de critérios técnicos. E isso nós podemos nos comprometer com pessoas que tenham honestidade, pessoas íntegras e pessoas ficha limpa. Esse é o nosso compromisso com a nossa cidade. Porque o nosso povo, Robson, nosso povo está esperando mais da gente. Nosso povo está esperando mais competência, mais agilidade, mais eficácia do poder público. E esse é o nosso compromisso. Um corpo técnico, um corpo de secretariado que esteja conectado com a população. Muito bem. E outras perguntas também. Quais serão as suas prioridades no governo e também alguma área na sua visão, ela precisa de alguma ação mais imediata nesse início de 2025? Eu quero dizer para a população felislandense que nosso plano de governo ele está assentado sobre as necessidades da população. E a gente chegou em 3 coisas que são prioridades para a gente hoje e que, se Deus der a graça de chegarmos lá, nós vamos trabalhar intensamente, né, Bernadette, para fazer. A primeira coisa, nós precisamos destravar a nossa fila de exames. Nós estamos falando de saúde. A nossa fila de exames e consultas está muito travada. Você, ouvinte, provavelmente tem alguém na sua família que tem um exame que está atrasado há mais de um ano. Provavelmente você tem uma consulta que está atrasada há mais de um ano. E nós precisamos nos comprometer com a população nesse sentido. Isso vai acabar. Nós vamos colocar em ação um plano para a gente desafogar a nossa fila de exame, nossas filas de consulta, porque a nossa população não pode esperar. Quem depende da saúde pública é geralmente a população mais carente. E quando esse serviço não funciona, quem é mais impactado é a população mais carente. Então, primeiramente, a área de saúde, destravar a fila de exames, aumentar o nosso número de especialistas nas nossas unidades de saúde, porque nós temos visto muito, temos ouvido muito que a demanda é muito grande para as especialidades, ortopedia, cardiologia. Isso nós vamos trabalhar duro para a gente aumentar esse número de especialistas. Depois nós vamos, gente, reforçar todas as estratégias de saúde da família que tem no nosso município. Isso quer dizer que nós vamos estar conectados com os agentes comunitários de saúde, nós vamos estar conectados com os postos de saúde de cada bairro e nós vamos fazer uma gestão, de fato, voltada para o povo, voltada para a população mais carente. Nós vamos oferecer alimentação no hospital, porque muita gente falou com a gente: olha, eu fiquei internado tantas horas no hospital, eu não tinha ninguém para levar alimentação para mim e eu passei fome lá. Nós escutamos isso esses dias para trás, né, Bernadette? Então nós vamos oferecer essa alimentação no hospital municipal, nós vamos oferecer alimentação na Casa de Apoio de Belo Horizonte, porque se trata de um espaço que nós construímos e conquistamos há muitos anos, que vem fazendo um trabalho excepcional para a nossa saúde, mas que precisa ser olhado mais de perto. Nós precisamos colocar alimentação ali, porque eles são pessoas que estão passando por tratamento, são pessoas que já estão numa situação de sensibilidade e precisam ter esse acolhimento, uma alimentação adequada. Depois da saúde, nós vamos olhar para a questão do emprego e renda. A nossa cidade está carente de emprego, nós estamos carentes de capacitação técnica.
Porque a gente andando pela cidade, e você ouvinte é testemunha disso, que todas as casas que a gente chega, a demanda maior é por oportunidade de trabalho. O que a gente mais tem visto é casa que a mãe está sozinha com os filhos porque o pai está fora trabalhando em outra cidade. É casa que o jovem foi expulso da nossa cidade por falta de oportunidade. Então nós precisamos tornar a Felizlândia um ambiente atrativo para novas empresas, novas indústrias, para a gente gerar emprego, gerar renda, aumentar a riqueza, aumentar o bem-estar da nossa população. Isso é possível, gente. A gente ouve por aí que sempre foi assim na nossa cidade, mas a gente não pode achar isso normal. Os nossos jovens serem expulsos da nossa cidade por falta de oportunidade, os nossos pais de família procurarem emprego em outras cidades. Isso não é normal. Nós vamos trabalhar incessantemente para a gente trazer mais indústrias, trazer pequenas fábricas para cá, para a gente dar emprego para o nosso povo. Porque é trabalho duro que faz com que uma cidade evolua, é trabalho duro que faz com que uma cidade se desenvolva. E o terceiro eixo nosso é a atenção aos bairros. A gente tem visto que a nossa cidade avançou, nós não podemos negar isso. E a gente, toda casa que a gente vai, a gente reconhece o mérito da gente ter avançado. Só que nossos bairros hoje ainda carecem de muito investimento, sobretudo os bairros mais carentes dessa cidade. E nós podemos falar isso, Bernadette, porque nós andamos nessa cidade inteira. E a gente vê que fora a questão da fila, tem muita questão de assistência social, que não chega a todas as pessoas. Nós temos uma falta de esperança do nosso povo. Nós temos uma juventude que precisa ser mais incentivada. Nós temos uma população mais carente que precisa de um serviço melhor de iluminação pública, precisa de um serviço melhor de pavimentação das ruas, precisa de um serviço melhor de água. Então, nosso eixo de trabalho será esse, Robson. A nossa prioridade será saúde, emprego e renda, e a questão também, atenção aos bairros e também na educação. Agora falando sobre educação, até como, eu digo, no seu caso, como você saiu de Felizlândia, estudou, também se preparou, agora para a Felizlândia, voltado para a área da educação, quais são os planejamentos para melhorar o índice de alfabetização aqui em Felizlândia e também quais seriam os projetos para serem desenvolvidos no seu governo? Olha, gente, eu falo que eu tenho um privilégio gigantesco de ter ao lado nosso uma das maiores professoras que essa cidade já teve e tem até hoje, porque professor, né, Bernadette, é uma profissão para a vida. Então nós temos como vice-prefeita uma mulher que há 47 anos trabalha na área da educação, que muito provavelmente educou você que está nos ouvindo, muito provavelmente foi professora do seu filho, da sua filha, do seu marido. Então nós temos ao nosso lado a Bernadette Mônica, que é uma referência em educação. E a educação será uma prioridade para a gente. Um dos nossos primeiros projetos que nós temos para a educação, gente, é instalar um plano de formação continuada para os nossos professores, que estão numa situação muito complicada, numa situação de perseguição política, numa situação de um modelo de educação que em Felizlândia precisa evoluir. Precisa evoluir. Nossos diretores municipais precisam ser escolhidos através de eleição. Não faz mais sentido o prefeito ou a prefeita indicar os diretores municipais. A nossa alfabetização ela precisa melhorar. Nós precisamos de um programa de reforço escolar, nós precisamos da família dentro das escolas, nós precisamos criar um ambiente atrativo para a criança. E a gente vai fazer isso com formação continuada de professores, com um plano municipal de desenvolvimento da educação. Inclusive, no ano que vem, nós vamos ter que nos sentar para a gente atualizar o plano decenal de educação do nosso município, para a gente estabelecer novas metas e ver o que a gente conseguiu cumprir das metas do plano de 2015. Isso será feito. Nós vamos incentivar ainda mais, dar mais investimento no nosso programa de transporte escolar, porque, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade, eu moro no Capitão Custódio, e ele estuda na escolinha das Casas Populares, do Ribeirão do Bagre. E todo dia eu tenho que ir buscar ele, porque não tem transporte para isso. E nós sabemos que nós temos um problema disso. Nós sabemos que nós temos um problema com monitores nos ônibus. Nós sabemos que nós temos problemas gigantescos na questão da educação inclusiva, porque falta professor de apoio. Os nossos alunos com transtorno autista, eles não são cuidados da forma que eles merecem, da forma que a lei preconiza que seja. Então nós vamos avançar nisso, gente. E uma das coisas que nós vamos fazer é incentivar o ensino técnico dentro do nosso município, implantando um plano municipal, um projeto, que é o cursinho preparatório para o Cefet. Eu tive a oportunidade de estudar no Cefet, então nós vamos fazer isso. Nós vamos incentivar o aluno, a aluna, os pais, os professores estarão sempre ao centro da nossa prioridade quando o assunto for educação pública. Muito bem. Agora, Paulo, voltando para a área da agricultura, em Felizlândia nós já temos o costume de todo sábado ter aquela feirinha ali próximo do Girassol e também no domingo, embora ela tenha mais movimento no sábado, né? Sim, sim. Agora, com respeito à questão da agricultura, o nosso município também é um município extenso na área rural,
e são vários pecuaristas, agricultores também, principalmente para esses pequenos produtores da agricultura familiar. Qual seria o incentivo para essa área da agricultura e da pecuária para o nosso município de Felizlândia? A gente tem visto que o nosso município soltou a mão dos agricultores, dos produtores rurais. Isso faz bastante tempo. Porque hoje a gente chega, o problema com acesso à água nas nossas comunidades rurais é um problema geral, né, Bernadette? A gente tem visitado muitas comunidades rurais. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é infraestrutura. Infraestrutura que a gente fala é pavimentação das nossas estradas de zona rural, é dar uma manutenção nelas no período antes da chuva, inclusive. É a gente garantir o acesso à água através de uma perfuratriz própria do município para baixar o custo na perfuração dos poços artesianos, com sistemas de caixa de água, com sistemas de armazenamento de água de chuva, para a gente dar as condições mínimas para os nossos agricultores. Nós precisamos e nós vamos aumentar o investimento na pasta da agricultura e abastecimento. Nós vamos criar uma equipe multitécnica com um médico veterinário, com um técnico agrícola, com um engenheiro agrônomo, para rodar essas zonas rurais, para ver o que o senhor João, que está plantando laranja lá, precisa, para ver o que o senhor Geraldo, na plantação de manga palmer dele, está precisando, para ver o que a dona Maria, na sua plantação de cana, está precisando. Isso é o tipo de coisa que precisa acontecer. A nossa cidade não pode soltar a mão dos nossos produtores rurais da forma que está sendo feita. E nós vamos investir pesado com incentivo fiscal para análise e correção do solo. Nós vamos investir pesado para aumentar a nossa capacidade de produção de leite, porque hoje a gente tem aqui uma referência próxima da gente, que é Pompéu, que é uma das principais cidades na nossa bacia leiteira, que está dando um banho de leite na gente. Pompéu produz mais de 400 mil litros de leite por dia e Felizlândia está sofrendo para produzir 40, porque a gente não tem incentivo público nessa área. A gente ainda não conseguiu colocar de pé um projeto sério de melhoramento genético. A gente não conseguiu colocar de pé um projeto sério para melhor manejo do nosso gado, para a gente retomar essa vocação leiteira do nosso município. E depois disso nós vamos incentivar as hortas comunitárias, a produção de alimentos, de frutas, de verduras dentro do nosso município, porque sim, Felizlândia é uma cidade com bases agrícolas e a gente vai ter que retomar a mão, nós vamos ter que dar a mão para o produtor rural. E esse é o meu compromisso para você, pequeno produtor rural que está nos ouvindo hoje. Nós teremos um compromisso sério com vocês. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar na agricultura, na pasta de agricultura e abastecimento, uma pessoa que tenha condições de trabalhar, uma pessoa que entenda as necessidades do homem do campo, uma pessoa que esteja disposta ao trabalho em rodar essa nossa cidade, as nossas zonas rurais, para ver a necessidade do produtor rural. Muito bem. Seguindo aqui as perguntas, quais são também suas prioridades em relação à melhoria da infraestrutura urbana, ou seja, aqui da cidade, como pavimentação das ruas, saneamento básico, aqui para Felizlândia, uma melhoria? Excelente pergunta, Robson. A nossa cidade, nós tivemos uma evolução nos últimos anos da infraestrutura básica nossa, mas a gente está fazendo muita coisa sem planejamento, inclusive. Quando a gente vê o nosso centro histórico da cidade, com aqueles bloquetes que contavam a história da cidade, quando a gente vê a prefeitura passando asfalto em cima daquilo, levando a nossa memória, fazendo com que a água da chuva não tenha para onde correr, porque o asfalto impermeabiliza muito o solo, nós temos que parar e pensar onde que a gente quer chegar na questão da infraestrutura. Porque nós vimos que nossos bairros mais carentes, a gente tem um problema de iluminação. Esse problema está sendo resolvido agora com o investimento da CEMIG, graças a Deus. Mas a gente ainda tem muita rua que sequer tem poste nessa cidade. A gente achou isso no Vila de Fátima, nós achamos isso no fundo do Ribeirão do Bagre, nós achamos isso no fundo do Liberdade. Então, assim, isso é um problema que a gente vai resolver. E nós vamos implantar aqui a PPP de Cidade Inteligente, com proposta clara, com projeto de solução para a iluminação pública, para a conectividade do nosso município, para videomonitoramento, para a gente criar um planejamento estratégico de manutenção das vias públicas, porque uma certeza que a gente tem, por exemplo, é que a água leva asfalto. Mas a gente tem que ter um planejamento disso. Como que a gente vai deixar o asfalto da nossa cidade bacana o ano inteiro? Porque na minha rua, por exemplo, há mais de 16 anos que a gente teve asfalto. E a primeira vez que a gente teve um recapeamento, uma manutenção, foi agora nesses dias, nos últimos dias. Então isso não pode acontecer, gente. A gente tem que ter essa manutenção constante. E nós vamos trabalhar duro para melhorar a iluminação pública, como vem sendo feito. Nós vamos trabalhar duro e fiscalizar o serviço da Copasa no nosso município, os serviços da CEMIG no nosso município, porque parece que não, mas isso também entra na infraestrutura urbana, isso também entra na qualidade da infraestrutura que nós temos para a nossa população. Sim, e esse assunto também ele incorpora na questão do turismo. Para a Felizlândia, por ser uma cidade banhada pela rede das Três Marias, tem um índice de turismo bem elevado. São várias pessoas, tem parentes em Felizlândia, pessoas que vêm também conhecer a cidade, pessoas da grande BH, das metrópoles também.
E Felizândia, por ter esse potencial turístico grande, Felizândia, embora pouco explorado, especialmente próximos ali à represa de Três Marias, localidade de São José do Buriti, na sua gestão, qual seria o desenvolvimento para o turismo aqui na nossa região, tanto Felizândia, São José do Buriti, proximidades aqui das empresas? Ótima pergunta, Robson, porque a gente tem acompanhado de perto a questão do turismo municipal nosso. A gente tem uma referência aqui próximo da gente, que é a cidade de Três Marias, que mesmo com um potencial turístico muito menor do que a gente, eles conseguiram criar uma infraestrutura de turismo. Eles têm um calçadão, lá o turista chega, ele tem uma infraestrutura de banheiros. E quando a gente vai em São José do Buriti, por exemplo, que eu tenho dito que é a joia da coroa da nossa cidade, a gente vê a nossa infraestrutura de turismo tão fraca, tão negligenciada, a gente vê aquilo que a gente está perdendo dinheiro. O turismo na nossa cidade, o turismo natural das águas, ele precisa de mais investimento. Nós precisamos criar um plano municipal de turismo sério, com metas claras a pequeno, médio e longo prazo. Nós precisamos dar um incentivo aos nossos pescadores. Nós precisamos criar uma infraestrutura ali em São José do Buriti para a gente receber melhor esses turistas. Porque como o asfalto está chegando, a gente vai ser muito, mas muito melhor que Três Marias. Porque a gente está perto de tudo. E se as pessoas passarem direto pela gente, como vem fazendo em São José do Buriti por causa da falta de infraestrutura, a gente agora com asfalto, o turista vai entrar. E nós vamos ter banheiro químico, nós vamos precisar ter uma infraestrutura de banheiros, nós vamos fazer parceria com as entidades do turismo, com as entidades representativas do turismo, para a gente dar uma formação para os nossos comerciantes, para dar uma formação para os nossos pescadores, para a gente incentivar as pousadas, para a gente fazer com que a gente ganhe dinheiro com o turismo, sobretudo na região de São José do Buriti. Esse é um compromisso nosso e dá para fazer, gente. A gente não pode entender o turismo como um gasto para o município. Nosso município tem um potencial turístico que a gente não explora. E se a gente não explora, a gente está deixando passar uma oportunidade econômica gigantesca que o turismo representa na nossa cidade. Então nós teremos um plano municipal de turismo sério, nós vamos conversar com as entidades de turismo, as associações de cidades turísticas, nós vamos conversar com os pescadores, vamos deixar aberto um plano municipal de uma rota turística para a nossa cidade, um curso para os guias turísticos da nossa cidade. Isso vai ser feito, porque nós precisamos ganhar mais dinheiro com o turismo. Exatamente. E tendo uma movimentação boa de turismo, como é Felizândia, e para que essa movimentação continue, o turista deve ser bem recepcionado. Exato. Tanto aqui na cidade, na zona rural também. E todo esse projeto ele traz essa melhoria, né? E gira tudo, Robson, gira tudo. O comércio, ganha com isso, sabe? E gira tudo. E a gente ainda nem falou no nosso turismo religioso, que é a festa de agosto, que o nosso plano é um plano de regionalização da festa de agosto. Porque se a gente parar para pensar, a única festa religiosa que se equipara com o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, aqui próximo da gente, é São Geraldo. Então, a gente pode, inclusive, criar um plano, e nós vamos fazer isso, um plano de regionalização, para que mais turistas de mais cidades, de mais arquidioceses, venham conhecer o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. A gente precisa dar um boom nesse jubileu, e a gente vai fazer isso. E também associado à área cultural, essa parte, né? Sim. Agora, com respeito à área cultural, na sua administração, como você deseja implantar ela? E também, na questão do turismo, nós temos também datas comemorativas, que a cidade movimenta bastante, a época de carnaval, por exemplo, aqui na cidade, né? Quais seriam outras celebrações culturais que poderia estar trazendo aqui para a Felizândia? Robson, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma pasta séria de cultura. A cultura do nosso município é riquíssima. A gente tem história para contar demais. Da construção do nosso santuário, da nossa proteção à memória, de todos os rituais que a gente tem aqui, a Folia de Reis, o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, o Carnaval nosso. Então, o nosso compromisso, gente, é retomar e reforçar todas essas nossas manifestações culturais. O Jubileu, como eu tenho dito, nós precisamos reforçar o Jubileu, porque a gente está perdendo uma das nossas maiores manifestações culturais. Aqui nessa cidade, a gente conseguiu a proeza de criar um concorrente para a festa de agosto, de criar um concorrente para o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. E é com incentivo público que a gente vai alavancar essa festa. Essa festa é religiosa, mas ela pode representar também um potencial social muito grande para a gente, para os nossos comerciantes, para as nossas famílias, para os nossos empreendedores. Então nós vamos reforçar todas as ações do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade e nós vamos andar de mãos dadas com a paróquia para a gente reforçar tudo isso. Depois, nós vamos retomar todas as nossas festas que a gente tinha. O Carnaval de Felizlândia precisa acontecer. E nós vamos colocar o Carnaval acontecendo novamente aqui, os 3 dias de festa no São José do Buriti pela mesma forma, porque isso, gente, isso é uma vida em sociedade. Isso faz parte da vida da sociedade. A cultura, o lazer também faz parte disso.
E nós vamos, gente, criar uma pasta, como eu disse, séria, para a gente valorizar nossos artistas locais, para nós valorizarmos os nossos cantores, para a gente dar incentivo ao grupo de folia, porque eu sei que o grupo de folia de Reis aqui precisa de um transporte, precisa de uma alimentação, e a forma que a gente tem de dar apoio a eles é valorizando a cultura, é criando investimento para a cultura, é reforçando o orçamento da pasta de cultura e tendo na pasta de cultura uma pessoa séria que saiba fazer gestão de cultura. E a gestão política, a gestão de política, já é uma tradição já antiga aqui da Felizândia, né? Sim, e é engraçado, Robson, que isso se perpetua mesmo sem um incentivo público da forma que ele deveria acontecer. Eu acho que a gente poderia tirar muito mais nossos foliões da nossa folia de Reis. É possível a gente ter essa manifestação expandida no nosso município, porque todo mundo gosta, né? E tem uma... cultural. Exato. E tem uma outra coisa também que está no nosso plano de governo, você ouvinte pode procurar, que é a parte de cultura também voltada para os evangélicos. Nós temos aqui na nossa cidade o Dia Municipal do Evangélico, e nós temos como proposta para isso, é um sonho meu, porque eu já vi acontecer em cidades do porte de Felizlândia, a criação da Marcha para Jesus Municipal, que é uma coisa que vai movimentar a nossa economia, é uma coisa que vai fazer com que as nossas igrejas evangélicas de todas as denominações sejam respeitadas, sejam também incentivadas do ponto de vista cultural. Isso será feito, e será feito com um grande prazer, porque nós temos um grande carinho por essa população, a população evangélica do nosso município, que também precisa ser considerada na parte cultural. Muito bem, vamos aqui informando a hora certa, 1h, 1 minuto. Nós estamos aqui então nesse momento entrevistando o candidato a prefeito, o senhor Paulo Vitor, e também a candidata a vice, a senhorita Bernadette Mônica. Vamos mudando aqui o tratamento. A senhora Bernadette Mônica. Bom, 1h, 2 minutos. Nós vamos aqui para um pequeno intervalo, para nós tomarmos uma aguinha, e já voltamos dando seguimento à nossa entrevista. 1h, 2 minutos, você está sintonizando Rádio Antena 10 FM. Seja bem-vindo à Sintonia do Sucesso. Foram quantas perguntas? Será que dá pra gente fazer a outra metade? Tá. É porque eu quero... Vamos? Cuidado. Soltar. Soltar. O próximo ponto aqui será na... Gente, já que a gente volta para o segundo bloco da nossa entrevista, vai contando para a gente aqui nos comentários o que vocês estão achando. E tá bom demais aqui, gente. Eu nunca fui entrevistado, eu sempre entrevistei. Então é uma experiência legal demais pra gente, não é isso, Bernadette? Isso. Olá, pessoal. Eu também aqui quero até pedir desculpas porque eu falei que eu sou mãe e tal, mas não falei que sou sogra. Eu sei que meus genros devem estar aí, não devem ter gostado disso não. Mas eu sou sogra e quero dar um alô, porque eu tenho certeza que meus genros estão aí na escuta juntamente com minhas filhas. Show demais. Vamos retomar. Muito boa tarde para você, 1h, 4 minutos, Rádio Antena 10 FM, estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Antena 10 FM, recebendo o candidato a prefeito, o senhor Paulo Vitor, juntamente com a senhora Bernadette Mônica, da coligação Felizlândia Pode Mais. Nós vamos então dando seguimento aqui com as nossas perguntas,
e trazendo informações para os nossos ouvintes, para os nossos eleitores aqui de Felizândia. Sr. Paulo, como você pretende incentivar o esporte aqui em Felizândia? A gente sabe que todo meio de ano tem o campeonato também de futebol em Felizândia. Como você pretende, além de manter, de repente, o campeonato, de repente trazer outros campeonatos em Felizândia, outras modalidades de esportes também, para os nossos jovens? Robson, nós vamos aqui em Felizlândia aumentar a nossa prática esportiva e a gente precisa fazer isso urgentemente. Primeiro, nós precisamos aumentar o investimento na pasta. Nosso orçamento de esporte é muito baixo. E isso quem pode dizer são os atletas dessa cidade. Porque a maior dificuldade que a gente tem é encontrar material, é encontrar bola, é receber da prefeitura uma rede para jogar vôlei. Eu falo isso porque eu jogo vôlei aos fins de semana e a gente sabe qual que é a dificuldade da gente encontrar com o secretário municipal de esporte, qual que é a dificuldade da gente achar, da gente conseguir um material. Então nós precisamos aumentar o investimento, aumentar o orçamento da pasta. E a gente vai fazer isso pleiteando recursos do ICMS do governo do estado, do ICMS esportivo. Nosso município, inclusive, foi habilitado neste ano a receber esses recursos por parte do governo do estado. E a gente vai começar fazendo por aí, aumentando o orçamento. A gente vai criar uma equipe técnica para a gente acompanhar os nossos atletas de futsal, de futebol, de voleibol, de handebol, porque nós precisamos, não é só chutar uma bola, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de treinar os fundamentos. E isso precisa ser feito. Nós vamos reforçar todas as ligas, nós vamos reconstruir as ligas, nós vamos reconstruir os times, nós vamos cadastrar todos os atletas amadores do nosso município, através da carteirinha municipal do atleta felizlandense, para a gente, inclusive, fazer um acompanhamento de saúde desses atletas. Até porque também o esporte ele acaba incentivando a questão da educação, né? Exato, exato. Isso é uma forma de educar os jovens de Felizlândia. Isso. Porque tendo um incentivo do esporte, o jovem ele fica bem educado e também aprende com os seus mestres, com os seus tutores, né? Exato. Além da sala de aula. Exato. E é uma tríade, né? O esporte ele precisa funcionar com o apoio da saúde e com o apoio da educação, como você bem disse. Então isso será feito no nosso município. Em Curvelo, por exemplo, um atleta que ele vai disputar um campeonato, a primeira coisa que ele faz é um eletro. E aqui em Felizlândia a gente está pecando muito nisso ainda, sabe? A gente tem que saber como está a situação de saúde desses atletas. A gente precisa primeiramente sentar com esses atletas e ver o que eles estão precisando. Por que a gente ainda não investiu num campeonato de pontos corridos o ano inteiro aqui? Por que a gente ainda não investiu no campeonato rural? Por que os nossos campos de futebol, por que as nossas quadras estão do jeito que estão? Porque foram 8 anos que a gente negligenciou completamente o esporte. O esporte foi uma das áreas mais afetadas nos últimos anos dentro da nossa cidade. Olha a questão do nosso campeonato de futsal. A gente poderia fazer aquilo de uma forma muito mais profissional, ouvindo melhor os atletas, ouvindo melhor os treinadores, trazendo um apito muito mais imparcial, trazendo gente boa para conversar com a gente, para a gente pegar referências de outros municípios. É possível fazer e a gente vai fazer isso. O nosso compromisso é de aumentar a prática esportiva, inclusive incentivar a participação feminina dentro da nossa cidade. A gente tem aí as meninas que jogam futsal toda semana dentro do nosso município e elas são guerreiras, porque mesmo sem incentivo público elas estão lá, elas estão praticando, elas estão buscando saúde, elas estão aí incentivando outras meninas. Isso será feito e esse é o compromisso nosso com o esporte municipal. E eu gostaria de dizer também que nós teremos à frente da pasta de esporte uma pessoa que esteja primeiramente disposta a trabalhar, que saiba fazer gestão de esporte de uma maneira atualizada, de uma maneira moderna, de uma maneira conectada com as melhores práticas esportivas aí dentro da política pública vigente na questão do esporte. Muito bem. Agora, Paulo, no seu plano de governo, alguma proposta para a regularização fundiária aqui no nosso município? E como que você vai lidar com essas questões? Aqui em Felizlândia também a questão do IPTU. Robson, excelente pergunta, excelente pergunta. Nós temos visto muito isso, gente reclamando que foi protestado porque não conseguiu pagar o IPTU, sem mesmo ter uma tentativa de negociação, uma tentativa de renegociação. Isso é uma questão muito séria, porque a gente viu muito pai de família desempregado que não teve a condição de pagar o IPTU sendo protestado, sendo levado para a justiça. Isso é uma covardia, eu repito, isso é uma covardia que Felizlândia está fazendo com a sua população. Nós vamos corrigir isso. Quem não tem condição de pagar o IPTU, nós vamos sentar para negociar. Curvelo já tem um programa muito bacana de negociação amigável, até mesmo de anistia social para o IPTU.
E a gente precisa sentar lá para ver o que eles estão fazendo. O que não dá é para a gente levar gente das classes mais pobres, pai de família desempregado, para a justiça porque não pagou IPTU. Isso, gente, precisa ser olhado com mais carinho. Isso é falta de humanidade que está acontecendo. Na questão da regularização fundiária, o Robson está no nosso plano de governo. Nós vamos montar uma comissão específica para isso, porque o município tem como fazer isso por 3 vias. A gente tem o Reurb Minas, que é um programa do governo do estado de Minas Gerais, que os municípios se credenciam para auxiliar esses municípios a fazer essas ações de regularização fundiária. Nós temos também um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também dá essa assessoria técnica para os municípios. E nós temos também a forma municipal de se fazer isso, né? Com um servidor público capacitado para fazer isso, e nós vamos fazer isso. Eu, por exemplo, venho lá do Capitão Custódio. O Capitão Custódio tem muito imóvel com esse problema de regularização fundiária. E a gente vai resolver esse problema. Nós vamos atacar esse problema de frente. Porque regularização fundiária é mais receita para o município e é respeito para a população. É dignidade de você ter em mãos um documento que dá a você o direito de ter direito àquele imóvel seu. É dignidade e é também receita para o município. A gente não pode perder essa oportunidade. Até para, muitas vezes, questão de investimento. A pessoa muitas vezes quer investir no imóvel, você quer pegar um empréstimo, mas se a documentação não estiver correta, não estiver de acordo, a pessoa perde aquele direito. Exatamente. Para negociar o seu imóvel, complica tudo. Complica tudo. E nós vamos entrar com o pé na porta nessa questão. Tem muitos exemplos de municípios que estão investindo nisso, e está sendo feito de uma maneira assim, sensacional. E o nosso município se compromete a fazer isso. O nosso governo está comprometido com isso. Muito bem. Agora, Paulo, sobre funcionalismo público, quais são as suas propostas para a classe de funcionários públicos aqui de Felisândia? Nós sabemos que temos parte dos servidores públicos são efetivos, outros são contratados. Sim. Qual a sua visão e o que você diz sobre a questão do funcionalismo público? Primeira coisa que nós vamos fazer, gente, abrir concurso público no primeiro ano de mandato. Isso é urgente. A última vez que essa cidade viu um concurso público foi em 2006. E o que a gente tem de pai de família, o que a gente tem de jovem preparado, que está pronto para passar no concurso público, não está escrito. E concurso público é mais oportunidade para todo mundo. Concurso público é qualificar melhor o nosso serviço público. Concurso público é acabar com a farra dos cargos comissionados, que nós vamos fazer isso. E o respeito ao servidor público é uma prioridade nossa. E eu falo que eu carrego isso no meu sangue, porque eu sou filho de servidor público efetivo, que passou no concurso, que está há mais de 20 anos trabalhando, e a gente vê o que está acontecendo hoje. O Robson, eu peço desculpa por falar isso, mas eu tenho que falar, eu não posso fugir da raia. Nós estamos num processo absolutamente muito ruim mesmo de perseguição política. E o servidor público municipal que está nos ouvindo, ele sabe disso, que ele vive isso na pele. Nós vamos acabar com a perseguição política. Nós vamos trabalhar duro para a gente revogar vários trechos da reforma da Previdência Municipal de 2021, da reforma administrativa de 2021, que atacou covardemente vários dos direitos dos servidores públicos. Hoje, para vocês terem uma ideia, e eu gosto de falar isso abertamente para a nossa população que está nos ouvindo, o servidor público aposentado de Felisândia está pagando 14% de contribuição. Uma das maiores covardias que esse município fez em relação aos nossos servidores públicos. Isso vai acabar. Nós vamos articular com o Poder Legislativo para a gente ou acabar com isso ou diminuir essa parcela de contribuição. Não é justo a gente pagar isso. A pessoa contribuiu a vida inteira e a gente vai ter que rever isso. E nós vamos continuar fazendo o que a gente tem feito, defendendo o servidor público efetivo, porque no fim das contas a nossa cidade anda, porque a gente tem gente boa lá fazendo serviço. Isso precisa ser visto. Isso precisa ter um cuidado maior com o nosso servidor público. E nós vamos incentivar, nós vamos atualizar o plano de carreiras, nós vamos fazer um planejamento estratégico para a gente abater as dívidas que outras administrações deixaram, e essas são apenas uma das propostas que a gente tem para o servidor público. Eu convido o servidor público municipal a visitar o nosso plano de governo para ver as nossas outras propostas para eles. Mas o objetivo nosso é esse, é acabar com a perseguição política e valorizar ainda mais com um plano de saúde a baixo custo, com incentivos dentro do salário, com vários outros gatilhos para aumentar o salário e dar um salário competitivo para os nossos servidores. Muito bem. E agora, com respeito à questão do Legislativo, qual será a relação com a Câmara Municipal, com os legislativos de Felisândia? Olha, eu tenho dito isso e a gente precisa reafirmar o óbvio que tem hora dentro da política. O Legislativo e o Executivo são poderes independentes. Eles são harmônicos entre si, mas eles precisam ser independentes. E quando eu estou falando que precisam ser independentes,
é que no nosso governo, a Câmara Municipal não será um quintal da Prefeitura. Porque isso não favorece o município. Isso impede o município de crescer. É óbvio que todo prefeito quer ter maioria na Câmara para facilitar a vida, para aprovar melhor os projetos. Mas isso é uma das coisas que nós temos falado, inclusive, com os nossos vereadores. O vereador precisa ser independente. O vereador não pode se aliar à prefeitura de uma maneira automática, como a gente vê acontecer. Então, o que eu posso me comprometer, e a Bernadette, pela mesma forma, é de respeitar a autonomia do poder legislativo. É de respeitar os nossos vereadores, é de dialogar com os nossos vereadores, porque o nosso objetivo principal é o desenvolvimento da cidade. E a gente não vai ter como fazer isso soltando a mão um dos outros não. Mas a gente precisa respeitar a autonomia, nós precisamos respeitar a independência dos poderes. Isso será feito. Sim. Agora, Paulo, sobre participação popular. Como você pretende incluir a população de Felizândia nas decisões importantes na sua gestão? E também, você pensa criar canais de participação ativa da sociedade? A primeira coisa que nós precisamos fazer, Robson, e nós temos dito isso, é reforçar os nossos conselhos municipais. Os nossos conselhos municipais precisam operar com qualidade. Eles precisam parar de ser controlados, aparelhados, como a gente vê acontecer. Os nossos conselhos municipais serão independentes. Eles terão a participação ativa da população. Depois nós vamos reforçar todas as nossas associações comunitárias, inclusive reativar aquelas que estão desativadas. Nós teremos o Departamento de Ação Comunitária específico para isso, para reforçar a representação dos nossos bairros, reforçar a representação das nossas comunidades rurais, para a gente dialogar com o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, dialogar com o nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente, dialogar com o nosso Conselho Municipal de Saúde, de Educação, e isso será feito. Depois, quando a gente fala de participação popular, isso também precisa ser falado do ponto de vista do prefeito, não só da prefeitura como um todo. Né? Quando você chega na prefeitura e você encontra 1000 pessoas te barrando, te impedindo de chegar ao prefeito, eu tenho que te falar, isso vai acabar no nosso governo. Nosso gabinete estará aberto para atender a população, atender as necessidades, para ouvir, para dialogar e para fazer com que a nossa população seja respeitada pelo poder público, para que ela se sinta pertencente à prefeitura. A prefeitura é de todo mundo. Você chega na prefeitura para entrar hoje, é uma dificuldade, isso vai acabar, gente. Participação popular também é isso. E nós vamos criar o aplicativo Minha Cidade para a gente facilitar a comunicação entre a população e o município e a prefeitura. Lá a gente vai conseguir emitir a segunda via do IPTU, a gente vai conseguir falar, registrar uma demanda de queda de energia, uma demanda de queda de árvore, uma demanda de falta de coleta seletiva, isso será feito. Isso tudo é para aumentar, né, a participação popular, e isso será feito a partir dos bairros, será feito a partir das associações, será feito a partir dos conselhos. Muito bem, agora certas são 1h17, Rádio Antena 10 FM. Estamos então nesse momento recebendo aqui na Rádio Antena 10 o candidato a prefeito, o senhor Paulo Vitor, e também a senhora Bernadette Mônica. Paulo, nesse momento nós já estamos aproximando o final da nossa entrevista aqui na Rádio Antena 10 FM. Qual a mensagem que você deixa para a população de Felizândia nessa reta final? Uma vez que a eleição já será no próximo domingo, dia 6 de outubro. Uma mensagem de você e também da Bernadette Mônica. Então, eu aqui, vim hoje e fiquei aqui ouvindo o Paulo e com muita atenção, porque eu já conhecia esse discurso dele, porque nós estamos alinhados, mas muita coisa ainda me chamou a atenção nesse discurso do Paulo. E aí, reafirmou dentro de mim o porquê de eu estar aqui hoje, do lado dele, ouvindo ele falar. É porque tudo que o Paulo disse aqui, eu assino embaixo. Isso não são promessas, não, isso são propostas sérias, propostas para serem cumpridas, propostas nas quais eu vou empenhar também, eu também vou cobrar, eu também vou ajudar, eu também quero receber o povo e ouvir o povo aplaudindo ou reclamando, porque é assim que nós vamos alinhando. Eu fui diretora da Escola Estadual Padre José Gonçalves de Souza e eu digo assim, sem medo, que foi uma das gestões mais participativas que nós tivemos. Os alunos foram ouvidos, o nosso colegiado, ele foi independente, bacana, participativo. Nós criamos o Grêmio Estudantil, onde os alunos tinham voz e tinham vez. E é assim, tá? Que eu quero ajudar o Paulo na prefeitura. Não é só na área de educação, porque como o Paulo disse,
muitas áreas, ou todas as áreas, elas estão interligadas. E na educação eu vou ter que dialogar com a saúde, com o esporte, com o meio ambiente, porque senão nós não vamos entregar um serviço completo. Porque a educação depende disso, ela está alinhada a tudo isso. E eu estava aqui pensando quando ele falou que ele quer trazer vários especialistas para Felizlândia, né? E hoje mesmo eu conversando com a pessoa e ouvindo, quando eu estou andando também, as pessoas falam, mas vocês vão renovar, vão tirar todos os médicos? E o doutor Arthur? Ah, bom citar o doutor Arthur. O doutor Arthur é do meu PSF, ele é o meu médico, ele é meu amigo pessoal, ele é amigo das minhas filhas e é uma pessoa competente. O povo tem que defendê-lo mesmo, porque o povo sabe o que é bom. E eu e o Paulo, até já conversei com o Paulo sobre isso, porque nós vamos fazer todo o possível, nós vamos nos empenhar para que ele continue conosco, porque o que é bom tem que ser preservado, tá? E o doutor Arthur, não é por acaso que é cidadão honorário de Felizlândia, não. É pela competência que ele tem, pelo carisma que ele tem, pelo tratamento que ele dispensa às pessoas, porque o pessoal de Felizlândia está carente de afeto, gente. Ele está carente de afeto. As pessoas estão atendendo muito mal aqui. E o doutor Arthur, ele é um diferencial. Então, por isso, eu estou aqui colocando isso. E no mais, eu agradeço a todos os ouvintes, a todos que participaram conosco, né? E hoje também, lembrando, né, Paulo, que nós temos uma reunião às 19 horas para o nosso encerramento de campanha, na frente da casa do Paulo, do pai do Paulo, do senhor José Martins. Depois o Paulo vai dar o endereço certinho para vocês, mas eu acho que todo mundo sabe onde é. Então, eu espero que todos estejam lá para nos ouvir. E eu quero aproveitar essa oportunidade pública aqui para agradecer o carinho e atenção que nós tivemos durante a nossa campanha. Agradecer as pessoas que nos abriram as portas e os corações, tá? Que nos deram muito afeto, muita acolhida. E eu gostaria de pedir a vocês que vocês confirmassem essa acolhida que vocês nos deram no dia 6 de outubro, no próximo domingo, com voto na urna, tá? Porque assim nós vamos concretizar realmente essa acolhida. Ela vai além do aperto de mão, além do abraço, além da nossa conversa, da nossa escuta. Vamos concretizar essa acolhida e essa confiança que vocês têm no Paulo Vitor e em mim com o voto na urna, tá? Porque Felizlândia pode mais. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aqui à comissão da Rádio Antena 10. A Bárbara, que está transmitindo para vocês aqui, né, para os internautas. E o meu abraço carinhoso e a minha gratidão a todos vocês. É isso, gente. Eu gostaria de fazer as palavras da Bernadette. Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para a nossa população. A nossa cidade, gente, a gente está esperando só mais um passo para a gente explodir em oportunidade, explodir em qualidade de vida, explodir em mais esporte, em saúde, uma fila de exames e consultas que ande mais rápido, em mais oportunidade de emprego para a nossa juventude. Então nós precisamos avançar, gente. A gente não pode achar que a gente vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas escolhas de sempre. Quem está aí já deu a sua parcela de contribuição. E nós estamos aqui com o coração cheio de esperança, com as mãos prontas para trabalhar, com um projeto de governo que é o melhor que essa cidade já viu, com propostas claras, com soluções bastante efetivas para resolver os problemas da nossa população. Eu quero falar com você, mãe de família. O seu filho, ele precisa ser melhor incentivado. O seu filho vai precisar de uma oportunidade de emprego. O seu filho vai precisar de uma escola em tempo integral para que você possa trabalhar. O seu filho vai precisar de uma creche em tempo integral para que você possa trabalhar com tranquilidade. E isso, quem consegue fazer, quem poderá fazer isso para vocês, somos nós, porque nós estamos pensando em propostas muito mais modernas para a nossa população. E nós temos um compromisso com todo mundo, mas o nosso compromisso também é com quem mais precisa. É um imperativo evangélico, é dar a todos por igual, mas dar mais a quem mais precisa. Então nós vamos fazer mais por quem mais precisa. Eu quero agradecer aos pais de família dessa cidade, às mães de família que nos acolheram nas suas casas, aos jovens que abraçaram tão bacana essa nossa campanha. E nós vamos para cima, gente, porque nós vamos ganhar essa eleição, mas para isso nós precisamos do voto de vocês.
No dia 6 de outubro, vamos votar pela experiência, vamos votar pela esperança, vamos votar pela renovação, vamos votar 43. É 43 e confirma, o caminho do desenvolvimento nosso é 43. Votar também nos nossos vereadores. Paulo. Exatamente, a Bernadette está nos lembrando, nós precisamos do voto de vocês, dos nossos vereadores. Os vereadores nossos, os números deles começam pelos números 11, 12 ou 43. Votem nos vereadores da nossa chapa, porque nós precisamos também fazer um legislativo forte e independente. Eu quero reforçar o convite. Hoje é o ato final da nossa campanha, às 19 horas, lá na casa do Zé Martins, do Capitão Custódio. Então eu espero todo mundo lá, para a gente fazer um encontro positivo, um encontro cheio de ideias, um encontro de despedida mesmo da nossa campanha, que foi tão bonita, que foi tão honesta, que foi tão propositiva. Então hoje, às 19 horas, na casa do Zé Martins, o ato final de campanha do número 43. Eu agradeço, Robson e Cleusdete, pela oportunidade e peço a Deus que abençoe todos vocês, abençoe os nossos ouvintes, abençoe os nossos eleitores e nós nos falaremos na vitória, nos veremos na vitória lá no domingo, votando 43. Amém. Muito bem, nós agradecemos então a participação do candidato Paulo Vitor, bem como também a senhora Bernadette Mônica e também a toda a equipe da coligação Felizlândia Pode Mais. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Amém. Aos nossos ouvintes, nós também agradecemos a todos pela sintonia, pela companhia, você que está aí ligado na sua casa, também no trabalho, nas comunidades rurais, aos internautas das redes sociais e também aos internautas do nosso site antena10fm.com. Hora certa, 1h26. Encerramos então nesse momento a entrevista com o candidato aqui na Rádio Antena 10. Deus os abençoe, excelente semana, ótima quinta-feira e segue aqui a programação normal da Rádio Antena 10 FM. Abraço a todos, boa tarde, fiquem todos com Deus e eu volto em outra oportunidade para te fazer companhia aqui na Rádio Antena 10. Abraço, tudo de bom para você, ótima quinta-feira. Gente, obrigado pela companhia de todo mundo. Deus abençoe a todos vocês. Essa live ficará registrada aqui, nós vamos salvar ela aqui no feed. Então envie ela para suas pessoas mais próximas, seus amigos que ainda não decidiram o voto. Então Deus abençoe todo mundo. E no dia 6 de outubro é 43, com confiança, com esperança, com união e com renovação. Não é isso, Bernadette? Isso, o meu abraço também de esperança e de agradecimento a todos vocês. E que Deus os abençoe. Amém, gente. Um abração. Deus abençoe e reforço o convite. Hoje, 19 horas, na casa do Zé Martins, nosso ato final de campanha, nosso ato final de candidatura. Eu espero todo mundo lá. Um abração.